Vamos fazer agora um exercício de análise combinacional. Nós temos a seguinte situação. Nós temos duas ruas que se cruzam, a rua A e B, e aqui todos os semáforos que são específicos para cada uma das suas passagens. Sentido, tipo assim, sentido 2, porém na mesma rua, sentido 1, sentido 2 na mesma rua. E aí o que nós vamos pegar? Vamos montar, a partir de duas variáveis de entrada, montar as opções de saída que nós podemos trabalhar. Três premissas são importantes de ficarem bem definidas. Quando eu tiver um carro na rua B, significa que o sinal da rua B está verde. Se eu tiver carros na rua A e não tiver na B, o que vai acontecer? Ele vai estar nesse sentido, vai estar passando o carro. Agora, existe uma terceira premissa que ela determina o quê? Que o carro na rua A e na rua B será dado uma preferencial, ou seja, a rua A ela terá preferencial em função da B. A partir daí, o que nós temos que pegar e montar essa tabela, tipo assim, verdade, o que? Das saídas, tá? Então, como é que a gente poderia analisar caso a caso? Primeira situação, eu vou ter um carro na rua B e não tenho carro na rua A. Se eu tiver um carro na rua B e não tiver um carro na rua A, qual é a condição que eu vou ter que preencher? Tenho carro na rua B, então significa que o sinal vai estar verde. Tenho, ou seja, para a passagem do carro aqui. Se por um acaso está verde, a outra mão também vai estar verde. Quero agora então analisar como é que vai ficar a rua A. Se ele está passando na rua B, com certeza na rua A ele vai estar o quê? Vermelho para a rua A. Então essa daqui é a situação que vai atender inicialmente a essa condição de nós termos 0 carro na rua A, na variável A, e um carro, tipo assim, na B, ou carros, tipo assim, na B. Nesse caso agora, nós vamos analisar essa segunda, a situação 2. Que situação 2 é essa daqui? Eu tenho carro na rua A e não tenho carro na rua B. Então significa que na rua A eu vou ter sinal verde, na rua A, consequentemente, o sinal vermelho vai estar em nível baixo, zerado. Não vai estar, tipo assim, ligado. Se eu tenho carro na rua A, então o meu verde da rua B vai estar 0. E o vermelho, tipo assim, vai estar o quê? Nível alto. Então essa seria, tipo assim, a situação. Temos carro na rua A, então o sinal vai estar verde para esta passagem. E, no caso, fechado para a rua B, para me garantir essa condição, tipo assim, de combinação. Situação 3. Agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter carro, tipo assim, na rua A, carro na rua B. Nessa situação, vou atender essa premissa, que é a premissa 3. Ou seja, se eu tenho carro na rua A e carro na rua B, por ela ser preferencial, eu vou ter exatamente a mesma condição anterior. Ou seja, verde na rua A, vermelho nível baixo. Verde, tipo assim, na rua B vai estar nível baixo, vermelho vai estar nível alto. Aí surge aquela dúvida, e essa situação primeira daqui? Ela é indiferente, por isso que por enquanto eu não preenchi. Mas eu posso pegar e dar alguma condição que me venha satisfazer também para eu completar a tabela. Então, se a gente for desenhar quais são as opções desse circuito, eles vão atender a duas condições, a S1 e a S2 na saída.
Representando isso daqui por portas lógicas, eu vou ter essa representação aqui. Ela vai ser exatamente a condição de verde na A, vermelho na B. E essa condição S2, ela vai ser vermelho na A e verde na B. Dessa forma, as duas situações possíveis a gente acaba de atender. Ok? E fica realmente comprovado que eu consigo com esse